Fala pessoal, vamos resolver mais itens aqui do vestibular UNB 2017. Então, bora lá. A geleca, um material mole colorido que diverte muito as crianças, pode ser feita com ingredientes simples, cola de papel, corante e água boricada. A água boricada pode ser preparada pela dissolução de ácido bórico em água. Ácido bórico H3BO3 em água. Após a dissolução dos íons BOH-, OH4-, tetrahidroborato, se forma a partir do ataque nucleofílico da água ao H3BO3, conforme o esquema a seguir. Na geleca, o íon BOH4- promove a formação de ligações de hidrogênio que entrecruzam as cadeias do polímero PVA, álcool polivinílico, principal constituinte da cola de papel, o que confere elasticidade ao material. Além disso, com as ligações de hidrogênio são facilmente desfeitas e refeitas, é grande a capacidade de deformação do material. A estrutura do PVA é representada abaixo. Então, a gente tem aqui esse polímero, que é o PVA que ele falou pra gente, né? Ok. Do ponto de vista do equilíbrio químico, a formação do íon BOH4-, conforme a reação indicada, é favorecida em meio básico. Aqui, gente, a gente tem o ácido, e aqui a gente vai ter a base conjugada, né? Desse ácido, do ácido bórico, né? Então, aqui vai ser a base conjugada dele. Assim como aqui vai ser a base, e aqui vai ser o ácido conjugado da água. Só o H+, né? Segundo a teoria de Bronsted-Lowry. E o que acontece? Quando você tem um meio básico, vai favorecer a formação dos íons BO4H-, porque ele é básico. Então, o item 138 é certo. Esse item me fez lembrar essa questão aqui do Enem. O esquema representa o ciclo do nitrogênio, aí ele apresenta o ciclo do nitrogênio. A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente por proporcionar a diminuição do pH, ou seja, o pH fica mais ácido. Alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo. Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de... Então, a gente não é N2, não é NO2 e nem NO3-. O que é que a gente ficaria entre esses dois. Só que é o seguinte, a gente vai ter aqui o NH4+. Por quê? Porque ele é o ácido conjugado da amônia. Ele tem caráter ácido. Portanto, ele será favorecido, né? A formação dele será favorecida em detrimento da amônia, que é básica. Ou seja, a resposta certa era a letra C. E lembrou muito essa questão aqui do vestibular da UNB 2017. E aqui é Enem 2023. É 2022, na verdade, né? 2022. Tá. Na reação apresentada, o fato de a água fornecer um par
de elétrons para o estabelecimento de uma ligação covalente com o átomo de boro faz com que ela atue como ácido de Lewis. Esse item aqui, gente, eu penso da seguinte forma. O ácido doa H+, porém recebe elétrons. Então, o ácido recebe elétrons. Ele fala o seguinte: o fato de a água fornecer um par de elétrons para o estabelecimento de uma ligação covalente com o átomo de boro faz com que ela atue como ácido. O problema é que ela não atua como um ácido. Ela está fornecendo elétrons. Ou seja, a base é o contrário do ácido. Ela recebe H+, porém doa elétrons. Portanto, ela está doando esses elétrons, né, aqui pro boro. E como ela está doando os elétrons pro boro, ela é uma base. Então, está errado, segundo a teoria de Lewis, né? No ácido bórico, as ligações do átomo central de boro estão dispostas segundo os vértices de uma pirâmide trigonal. Gente, o boro faz 3 ligações. E aqui ele está fazendo as 3 ligações e não está tendo nenhum elétron livre. Então, aqui a geometria dele é trigonal plana. Ou seja, o item 140 está errado. Considerando-se 3,14 como valor aproximado de π, infere-se que, com 1 litro de geleca, é possível moldar uma esfera de raio superior a 7 centímetros. É o seguinte, aqui é mais geometria do que química, né? Então, o volume de uma esfera é dado por 4πr ao cubo sobre 3. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui sendo 4 vezes π vezes 7 centímetros, né, ao cubo sobre 3. Isso aqui dá aproximadamente 1436. Como isso aqui dá 1436 centímetros cúbicos, a gente vai ter que saber quanto é 1 litro em centímetros cúbicos. 1 litro corresponde a 1000 ml. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Como a gente tem 1000 ml, a gente vai ter 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, 1 litro não é suficiente para chegar nessa esfera de 1436 centímetros cúbicos. Portanto, esse item é errado. O PVA, essa molécula aqui, né, é capaz de formar ligações de hidrogênio com a água, o que confere solubilidade ao polímero no referido solvente, certo? Por quê? Porque ele possui a hidroxila, né? E mais do que isso, além de possuir hidroxila, por esse fato aqui, ele tem oxigênio. E o oxigênio,
pode fazer ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Hidrogênio. Pois ele forma o FON, né? O FON são os elementos que, quando estão na molécula, eles podem fazer ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é forte e facilita também a solubilidade em água de compostos orgânicos, exceto se a cadeia for muito longa e só tiver hidroxila. Aí se torna mais difícil a solubilidade, mas quanto menor a cadeia carbônica e com mais hidroxilas, mais fácil é sua solubilidade em água. Então, item certo. Considerando que o PVA seja formado a partir de reações de adição, então, reação de adição, lembrando, é diferente de compensação. Pois a compensação libera água. Libera água. Assinale a opção que apresenta a estrutura correta do monômero a ser empregado. Então, já não vai ser a A. Por quê? Porque a A, ele deu aqui pra gente o etanol, né? Não vai ser o etanol. A gente vai precisar de uma dupla para quebrar e adicionar hidrogênios, ou seja, vai ser essa ou essa. A gente já pode eliminar a B. A gente vai ter entre a C e a D, só que não vai ser a D. Por quê? Porque a gente só tem um hidroxilo aqui, ó. E aqui ele está mostrando como se tivesse duas. Então, a gente marca a letra C.